Depois da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no último domingo, e da reação do técnico rubro-negro Felipe Luiz, que, quando perguntado a respeito de questões de arbitragem no jogo disputado no Maracanã, disse que se existe um time que não deveria ou não poderia reclamar do apito, seria o Palmeiras, numa clara referência a jogos anteriores nos quais o time paulista teria se beneficiado de equívocos cometidos pelas equipes de arbitragem em seus jogos. Surgiu uma reação na imprensa, no mínimo curiosa. Alegações de que Felipe Luiz estaria se igualando a outros profissionais do futebol a reclamar de arbitragem e tudo mais em tons de lamento, o que evidencia uma expectativa curiosa com relação ao jovem treinador. Algo na linha. Ah, eu imaginava que ele fosse diferente. Como ser diferente nesse meio do futebol? É uma pergunta difícil de ser respondida, não? Como ser diferente? E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. Vamos falar também de Libertadores. Olha, primeiro eu quero que você conheça essa garrafa nova, novo modelo da Golcase. Ela, além de ter essa trava aqui, ó, tá vendo essa travinha? Ó, ela abre, aí você fecha. Se você coloca a travinha para baixo, ela não abre. Então tá garantido. Levantou a travinha, ela abre. E ela tem aqui esse círculo, tá? Que serve para você carregar pela rua, onde você quiser. E também tem uma função que é essa aqui, ó. Você pode grudar o seu telefone celular para fazer com que ele grave vídeos para rede social, o que for, né? Tá vendo? Dessa maneira. Aí você vai perguntar, Mauro, mas como é que eu vou grudar o telefone nessa garrafa, nesse ímã da garrafa? Com uma capinha como essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, do Flamengo, tem dos principais clubes de futebol do Brasil. Todos os produtos da Golcase são licenciados pelas principais equipes do futebol brasileiro, principais clubes, ó. Aqui, esse círculo aqui atrás é um ímã. E aí você pode grudar a garrafa, ó. No caso, a garrafa não, né? A capinha na garrafa. Você vai colocar aqui no seu celular e vai grudar aqui e vai fazer as suas gravações normalmente. Então você compra a capinha, compra uma, leva duas. Isso é por menos de R$ 25 cada uma. Essa garrafa é muito legal. Todas as garrafas da Golcase armazenam líquido quente por 12 horas, gelado por 24. É o caso da Urban também, que é a mais compacta, que com a base de silicone, que é bem legal, tá? Os preços estão na descrição do vídeo. Aqui também a garrafa, o copo Vibe. O copo Vibe, que tem a tampa, que tem o abridor, e ele conserva 4 horas. Por 4 horas o líquido é gelado, a sua cervejinha, e a garrafa fresh, que é essa aqui, ó. Todos são produtos licenciados que podem ter o seu nome ou da pessoa que você quiser presentear. Se você quer presentear alguém que torce por um outro time, você vai encontrar certamente o clube de coração dessa pessoa lá no site da Golcase, acessando o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na tela. Não esqueça de usar o cupom GOLMAURO, GOLMAURO. Aí você terá um desconto bem bacana. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Então, gente, a situação é a seguinte. O Felipe Luiz é um treinador muito jovem e que, no começo da sua trajetória na função, no ano passado, no profissional do Flamengo, antes de estar na o sub-17 ou sub-20, ele dizia nas coletivas: não vou falar de arbitragem e tal, mas como não falar? Os outros técnicos reclamam, os árbitros são pressionados. Você está no meio de um fogo cruzado que, se você não usar as armas que os outros usam, você fica ali meio de bobo na história. Essa é a realidade. Na verdade, o futebol brasileiro está muito viciado nesse tipo de coisa. E essa coisa de pressionar a arbitragem, isso aí é geral. Repare que todos os times que são mandantes posicionam o seu banco de reservas do lado direito, que é onde corre um dos bandeirinhas, né? Sempre do lado direito. O próprio Flamengo sempre utilizou o lado esquerdo, o banco de reservas do lado esquerdo, para ficar perto da sua torcida. A torcida do Flamengo no Maracanã, ela fica sempre prioritariamente do lado esquerdo, que é o lado norte, né? Nos clássicos, especialmente. Quando enfrenta times de outros estados, ela se estende por todo o estádio, mas prioritariamente do lado esquerdo, ao lado da torcida do Flamengo. Como, por exemplo, é, a torcida da Inter, no San Siro, fica do lado esquerdo, que é o lado norte, e a do Milan fica no sul. Lazio no norte, no Olímpico de Roma, a Roma no sul, e por aí vai. Então, o Flamengo mudou isso em 2013. O Mano Menezes, não é nem culpa do Mano, não. Poderia ser com outro técnico. Passou a ficar do lado direito para poder ficar ali, falando no ouvido do Bandeirinha. Todo mundo faz isso. Então, se o Felipe Luiz não fizer, ele, porque é o diferentão,
É uma competição, todo mundo joga com essas armas, então você tem que usar as armas que tem, por pior que isso seja para o futebol. Acho que a gente não deve ficar esperando que um ou outro profissional seja o diferentão que vai mudar o rumo das coisas. E sim que o futebol, como organização, de cima para baixo, com alguém que tenha liderança e hierarquia, poderia ser a CBF, coloque ordem na casa. Para menos confusões, menos pressões de árbitros, menos reclamações fora de campo, menos discussão de cartola e mais futebol, que é aquilo que interessa a todos nós. Enfim, é o que eu vejo. Acho que o Felipe Luiz não pode ser cobrado, não deve ser cobrado, porque por que ele tem que ser o diferente? Cobrem de outros técnicos que pressionam o árbitro o tempo todo para que não façam mais isso. E mesmo quando eles forem vitoriosos, façam ressalva, colegas da imprensa. Olha, fulano foi campeão, venceu um clássico, um jogo importante, mas olha como é que ele pressiona o árbitro, que comportamento ruim. Mas não, na hora da vitória, isso aí desaparece. As críticas também somem. Elas surgem em outros momentos, mas na hora da glória, o cara é o tal. Enfim, acho que cada um está usando as armas que tem. E é preciso que algo aconteça numa outra escala para mudar esse cenário. É, vamos falar um pouco da Libertadores, né? Primeiro jogo do Palmeiras com a LDU. Gente, a LDU jogou na sexta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. E agora só volta a jogar pelo Campeonato Equatoriano depois dos dois confrontos contra o Palmeiras. Quinta-feira, o jogo será em Quito. Então o Palmeiras joga um dia depois do Flamengo, que joga na quarta, né? Mas tem a viagem e tem a altitude. E na outra quinta o jogo acontece em São Paulo. Nós teremos live depois desses dois jogos do Palmeiras, tá? Na quinta-feira agora, aqui no canal, live dos membros, inclusive, vai acontecer. Com a participação, claro, da galera do clube de membros do youtube.com.br Mauro César. Então o Palmeiras vai ter que rapidamente virar a chave e se concentrar nesse jogo, porque é um jogo muito sério, um jogo muito importante. E o Flamengo joga na quarta-feira. O Racing é a mesma coisa. O Racing jogou na sexta contra o Aldosivi e só volta a jogar contra o Central Córdoba lá no outro final de semana, porque esse próximo final de semana, que será entre os dois jogos pela Libertadores, semifinal, é um final de semana de eleições na Argentina, então não vai acontecer jogo de futebol profissional. Então o Racing com isso jogará nessa quarta-feira com o Flamengo do Rio, na outra em Avejaneda no Cilindro, e define a sua vida se classifica-se para a final ou não. Então o Flamengo terá, além de ter o jogo no domingo contra o Palmeiras, ou seja, jogou depois do Racing, que só jogou na sexta, ele vai a Fortaleza no sábado enfrentar o Fortaleza, uma viagem longa, e depois volta para o Rio e vai para a Argentina. Então a logística do Flamengo é bem mais pesada. Flamengo e Palmeiras têm que estar muito concentrados, têm que estar muito compenetrados, muito atentos, porque os adversários têm logística e calendário mais suaves, estão totalmente mobilizados para a Libertadores, enquanto Flamengo e Palmeiras dividem atenções. É um momento bem delicado. O Racing não terá o goleiro Arias, mas ele hoje é reserva. Cambeses, que foi convocado inclusive nessa última data FIFA para a seleção da Argentina, é o jovem goleiro titular. O Rojas, lateral esquerdo, tem remotas chances de se recuperar para jogar. Nardoni, volante, importante jogador, não joga há quase um mês, desde o jogo contra o Vélez. Deverá reaparecer na quarta-feira, treinou no final de semana, inclusive. Adrian Maravilha Martinez, centroavante, esse deve jogar também, porque voltou no jogo contra o Aldosivo depois de uma lesão. E o Torres, que é o outro atacante, esse é reserva, tem uma lesão mais grave, não joga, mas não é um desfalque, assim, porque não é titular. Mas o Pardo, o zagueiro, é um desfalque importante, um jogador que está muito bem. Fez inclusive o gol da classificação na fase de oitavas de final diante do Penharol, quando o Racing venceu por 3-1 em Avejaneda, depois de perder por 1-0, jogando no estádio do Penharol em Montevidéu. Então é isso, gente. O Flamengo terá esse desafio, a logística mais complicada, adversário mais descansado, o mesmo vale para o Palmeiras. Será que teremos a final brasileira novamente? Os adversários tecnicamente são inferiores, claramente inferiores. Mas é uma semifinal de Libertadores, estão mobilizados e todo cuidado é pouco. Lembrando que a LDU hoje é um time importante da América do Sul, um time grande da América do Sul, frequentando as competições da Conmebol como quase todo ano. E no ano retrasado ganhou outra Sul-Americana, eliminando São Paulo no Morumbi, São Paulo que fora campeão daquele ano da Copa do Brasil e vencendo o Fortaleza na decisão lá no Uruguai. Então, muito cuidado. E o Racing não chega a uma semifinal de Libertadores desde 97, quando perdeu para o Sporting Cristal, que fez a final com o Cruzeiro foi o campeão. Mas é um clube que está numa fase muito boa nas competições internacionais. Os jogos do Campeonato Argentino não servem como parâmetro, porque o time se mobiliza e atua de uma forma muito mais competitiva nas competições da Conmebol. Não por acaso foi campeão da Copa Sul-Americana, da Recopa e vem aí avançando. É o último argentino sobrevivente na Libertadores da América. Tem um equatoriano, né, e dois brasileiros. Detalhe, o Racing ele já passou por, derrotou, né, em diferentes fases de diferentes competições do ano passado para cá, vários brasileiros. Derrotou o Red Bull Bragantino,
derrotou o Atlético Paranaense, eliminou o Corinthians, venceu o Cruzeiro na final da Sul-Americana, venceu os dois jogos contra o Botafogo na Recopa, derrotou também o Fortaleza, inclusive no Ceará, na fase de grupos da Libertadores, e agora terá o Flamengo pela frente. O Flamengo é o mais forte adversário de todos esses que o Racing enfrentou? Sim, sim, porque o Botafogo que ele enfrentou no início do ano já não era aquele Botafogo do ano passado, né? Era o Botafogo em transição. Mas o Racing tem se superado e se o Flamengo não fizer um jogo muito sério, muito competitivo, pode ter dificuldades. Vejamos como vai ser. Gol case com a garrafa Fresh, com a garrafa Urban, tá? Também com as capinhas de celular como essa aqui que eu já te mostrei. Compra uma, leva duas. Com a nova garrafa, o novo lançamento que tem aqui, o suporte para você colocar o seu telefone e gravar vídeos. E também com o copo Vibe, que é sensacional. É o copo que eu uso aqui para tomar os meus biricuticos aqui. Link do primeiro comentário fixado, também QR Code na tela, Golcase apoia o nosso jornalismo. Vamos lá, gente. Então, teremos live nessa quarta-feira, direto do Maracanã. A live é só em áudio, porque no Maracanã, jogo da Libertadores, no estádio, você não pode mostrar nada. Só zona mista e coletivo. Então, o local onde ficamos assistindo a partida, acompanhando a partida, é um local que não pode ter registro de imagem. Então, é só em áudio a live, mas fizemos lá do Maracanã, depois de Flamengo 2, Estudiantes de La Plata 1, e foi perfeito, correu tudo bem, vai ser a mesma coisa. Tenho certeza que conto com a audiência de vocês, tenho certeza que vocês viram aqui a prestigiar a nossa live. E na quinta-feira aí tem uma live com os membros do canal, depois do jogo do Palmeiras lá em Quito contra a LDU. Tá? Os dois, tipo 15 para meia-noite, assim, logo depois que terminar a partida. Tá? Também quero aqui convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live, você concorre toda segunda-feira a uma camisa oficial. Segunda-feira, às 11 da manhã, tem uma na área, às sextas também. E na edição de segunda, sempre sorteamos uma camisa oficial, sua escolha, da seleção, do time que você quiser. Então, se você for sorteado, mas tem que participar do Clube de Vantagens da S1 Live, certo? Isso é fundamental. Também faça inscrição no canal, todo dia tem live por lá, tem Bernardo Ramos, tem André Rocha, tem Alain Bimad, tem a galera toda lá, a Letícia Kelly que apresenta segundas-feiras na área. Então, acompanhe, prestigie o canal S1 Live no YouTube, faça sua inscrição e venha para o clube de membros do canal. Para o clube de vantagens do canal S1 Live, melhor dizendo. Clube de membros é aqui do nosso canal, do youtube.com.br Mauro César. Também dizendo o seguinte, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o canal de cortes com o melhor das nossas lives e o clube de membros. Participe do clube de membros, dá uma força para a gente aí e faça inscrição no canal de cortes que não custa nada, né? E no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o nosso parceiro Uso 360. Em novembro tem data FIFA. Você não gosta dela? Tá aí, caneca e camiseta. Eu odeio a data FIFA. E também o cupom data FIFA dando desconto. E o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Uso 360. Você navega, confere muitas coisas legais por lá, e aí você vai fazer uma comprinha bacana. Então é isso, live na quarta e live na quinta, depois dos jogos da Copa Libertadores da América aqui no canal. E eu espero vocês. Saudações!